E hoje nós temos um tema que eu entendo importantíssimo para a tua vida, para todos nós. Como dar a volta por cima. Eu quero ler o texto para você do nosso início da palavra. O Salmo 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Gente, é tão bom quando a gente chega no final do ano, e daqui a pouco vamos chegar de novo, não é? Como o tempo está correndo. Daqui a pouco a gente vai chegar de novo naquela fase de fazer a reavaliação do que passou e as expectativas para o ano seguinte. E é tão bom quando a gente chega ao final de um ano e só tem vitórias para contabilizar. É tão bom quando a gente chega ao final do ano feliz, de ver que a gente viveu um ano abençoado, um ano que a gente teve vitórias, em que as coisas estão indo bem. Mas o que acontece quando a gente está num momento em que nem tudo está bem? O que acontece quando como é que a gente lida quando nem tudo foi vitória, mas houve alguma derrota? Porque o texto está deixando claro que ele está falando de uma pessoa boa, do homem bom, o texto diz. Mas depois diz assim, se cair, não ficará prostrado. Então a palavra de Deus está considerando que é possível cair, sim ou não? Então nós precisamos saber o que fazer quando isso acontece. Seria muito bom se fosse impossível nós cairmos, e aí eu só pregaria sobre vitória. Mas se é possível que você em algum momento tenha uma derrota e não uma vitória, é muito importante saber o que fazer nessa hora. Se a gente só souber se dar bem no momento da vitória, a gente está perdido. Porque no momento em que houver uma falha, no momento que houver uma derrota, no momento que houver um tempo difícil, você não vai saber o que fazer? Então, não é um bom destino esse. Então é importantíssimo que, já que é possível que nós tenhamos alguma derrota, a gente saber como dar a volta por cima, amém? A gente saber como não ficar caído. 1 João 2,1 diz assim, essas coisas os escrevo para que não pequeis. Qual é a vontade de Deus? Não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, precisamos saber como dar a volta por cima, se o pecado acontece. Precisamos saber como lidar com as dificuldades da vida, precisamos saber como lidar com os momentos difíceis, precisamos saber lidar com as frustrações, precisamos saber lidar com as nossas próprias fraquezas, com as nossas imperfeições, com os nossos pecados. Entendendo que é sempre o melhor, o excelente, buscar a vontade perfeita de Deus, não cair, não errar, não pecar. Todavia, se alguém pecar, precisa saber que temos um advogado diante do Pai. Amém? Então, há algumas pessoas que caminham muito bem, até certo ponto. Há algumas pessoas que caminham muito bem, enquanto estão tendo vitórias. Mas quando caem, não se levantam. Isso é uma tragédia, porque não é uma hipótese remota você passar por algum momento difícil. É algo que acontece na vida de todo ser humano. Então a pessoa que anda bem no momento que as coisas estão bem, mas não sabe como virar o jogo, não sabe como dar a volta por cima, não sabe como lidar com as fraquezas, com os erros, ela vai ter um destino ruim. A gente vê isso muito na vida natural, a gente vê isso nos esportes, a gente vê isso na política. Pessoas que foram bem, em algum momento tiveram um tropeço e não conseguiram se levantar. Ao passo que existem outros exemplos muito motivadores para a gente, de gente que ao cair, lutou, batalhou, as pessoas não acreditavam mais nele, mas ele foi lá e deu a volta. Atletas, por exemplo, temos aqui um grande atleta aqui na frente, né? Além de pastor. Atletas que passam por uma contusão seríssima. E as pessoas dizem, a carreira dele acabou. Mas ele vai lá, se esforça, luta, faz todo o tratamento que tem que fazer, treina e volta para dar a volta por cima. Pessoas que na vida pública tiveram um momento difícil, um momento ruim, uma derrota, mas batalharam e no final deram a volta por cima. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus
muito mais do que com esses exemplos, a dar a volta por cima. O diabo, se ele não pode mudar o seu destino eterno, porque ele está selado pelo sangue de Jesus, ele vai pelo menos tentar fazer você ter uma vida medíocre e miserável. Ele vai tentar fazer você não cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Se ele não pode mudar o seu destino eterno, ele já acha que vai ter uma vitória parcial, pelo menos, se ele conseguir fazer com que você, depois de uma derrota, nunca mais se levante. Se ele conseguir fazer que você fique olhando para si mesmo, para as suas fraquezas, para os seus pecados, e você diga assim, eu não presto mesmo, eu não mereço nada, que bom que eu estou salvo, mas eu vou ficar no meu cantinho, eu não vou pregar mais o evangelho porque eu não tenho autoridade, eu não vou servir a Deus porque eu não tenho autoridade. Não, essa é a vontade do diabo. A vontade de Deus é te levantar e fazer de você uma grande bênção, amém? Vocês se lembram, um dos casos mais claros na Bíblia, um dos exemplos, eu acho que o mais forte de todos para ilustrar isso, quando Pedro negou a Jesus. É uma queda ou não, gente? Você já se imaginou no lugar dele? Quando você ouve uma pregação sobre aquele momento em que Pedro pela terceira vez nega Jesus, você já se imaginou no lugar dele? Pensando assim, meu Deus, que vergonha, que culpa terrível vem sobre uma pessoa que nega a Jesus. Por medo, por covardia, que coisa terrível. Se eu estivesse naquele lugar, que coisa horrível. Aí você pensa assim, então Pedro perdeu o status de apóstolo? Não. O que é que Jesus disse para ele? Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Se levante, volte a fazer o trabalho para o qual eu te chamei, amém? Então, se acontece uma queda, nós precisamos saber como dar a volta por cima. E a palavra que eu quero trazer para vocês então, eu vou falar de algumas marcas simples, é uma pregação muito simples, você com certeza vai entender, são 3 pontos e você vai decorar, talvez você se lembre daqui a muito tempo, mas eu vou dizer para você, não é tão simples assim, porque eu não vou dar para você uma formulazinha que amanhã você aplica e resolveu tudo. Eu vou mostrar para você um caminho que vai fazer de você uma pessoa forte, uma pessoa preparada para enfrentar as coisas, uma pessoa que não vai cair, mas se cair não vai ficar prostrado, amém? Pode aplaudir o Senhor. A primeira marca que você precisa cultivar na sua vida, para que se você cair não fique prostrado, para que você possa dar a volta por cima, é a humildade. Reconhecer o erro e todas as suas implicações. Você precisa ter humildade para reconhecer as suas quedas, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer todas as implicações dos seus erros. Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então encobrir, esconder, negar, não encarar as suas fraquezas, não encarar o seu pecado, não encarar os momentos ruins, é algo que não vai trazer prosperidade para você. A promessa de prosperidade é para aquele que confessa e deixa, para aquele que enfrenta o problema, reconhece que precisa da bênção de Deus. Então ninguém pode se levantar se primeiro não reconhecer que está caído. Você não vai ao médico se não reconhecer que existe uma doença. E quantas pessoas agem assim, não é? Você não vai ser tratado se você não reconhecer que precisa de tratamento. Então nós precisamos ser humildes diante de Deus. E nós, especialmente nós como cristãos, temos alguns inimigos que a gente precisa enfrentar para ter humildade. Existem alguns pensamentos, algumas tendências que às vezes a gente percebe no meio do povo de Deus e que atrapalham da gente cultivar essa humildade. Uma delas é o triunfalismo. A gente aprende, a gente canta cânticos de vitória, a gente canta cânticos de bênção, a gente declara palavras de vitória e tudo isso é bom. Mas eu não posso ter uma visão triunfalista que negue a possibilidade do pecado. Porque se eu tiver uma visão triunfalista que nega a possibilidade do pecado, quando eu estiver errado, eu não vou reconhecer. Quando eu estiver precisando da graça de Deus, eu não vou reconhecer, ou então vou reconhecer, mas vou me sentir destruído.
A pessoa que se iludiu com uma visão triunfalista, de que tudo ia ser bom, tudo ia ser fácil, na hora que vem um problema, muitas vezes ele se afasta de Deus, se afasta da igreja. Ele não esperava aquilo, ele cultivou uma visão tão triunfalista, tão ilusória, de que tudo seria fácil sempre, que você, porque a bênção de Deus está sobre você, quer dizer que você nunca vai ter problemas. Agora eu sou forte, agora estou preparado. E aí quando acontece um problema, ele não sabe como lidar com isso. Ele não se preparou para lidar com isso. Ele imaginou uma vida em que não existem problemas. Um cenário totalmente irreal. E quando o problema vem, muitas vezes as pessoas se sentem tão sem orientação, desorientada mesmo, que acaba sendo abatida na sua fé, perdendo o ânimo de buscar a Deus, se questionando e dizendo assim: puxa, mas se assim então, quer dizer que tudo que eu estava fazendo está errado, quer dizer que buscar a Deus desse jeito está errado, quer dizer que a fé que eu estava cultivando não vale a pena. Então, não tenha uma visão triunfalista, tenha uma visão de vitória, da bênção de Deus, amém? Mas saiba que nós estamos num mundo onde estamos em luta, e nós não estamos totalmente preparados, nós não somos perfeitos ainda. Vamos receber de Deus perfeição no futuro, no arrebatamento, nós vamos ter então corpos glorificados, aí não tem mais essa luta da carne contra o espírito, aí vai ser só bênção. Mas nós estamos num processo, e nesse processo em que ainda não chegamos na perfeição, precisamos ter uma visão verdadeira, realista, não é? Então, essa visão que nega a possibilidade do pecado, nega a possibilidade da queda, ela dificulta a restauração. Steve Jobs, famoso criador da Apple, eu li algumas matérias que contam que quando ele teve um câncer, ele faleceu em virtude desse câncer, ele teve uma atitude de negação. Ele era tão autoconfiante, era uma pessoa tão focada naquilo que ele queria criar, e foi isso que fez ele ser tão grande como empresário, como criador, fez a empresa ser tão grande. Eu estou usando aqui hoje um aparelho criado por ele. Mas ele ficou tão acostumado com a vitória, que ele não aceitou a ideia de que uma doença pudesse abatê-lo. E durante algum tempo, ele se negou a tratar daquela enfermidade tão séria. Ou foi tratar com paliativos que todo mundo sabia que não funcionava. Somente quando a coisa ficou séria, aí ele foi se submetendo ao tratamento, mas aí foi tarde demais. Então uma visão triunfalista de que você não vai ter problemas e que você vai enfrentar tudo e que nega a realidade, pode ser um problema. Humildade faz com que a gente vença isso. Outro erro que atrapalha da gente ter uma visão de humildade, combate a nossa humildade, é a relativização. O que é relativização? É quando eu mudo o nome do pecado. Talvez até por ter uma visão triunfalista, talvez por querer ter uma imagem bonita perante os outros, porque eu sou um homem de Deus, porque eu não posso errar, porque eu sou perfeito, porque eu sou um homem de fé. Aí quando o erro acontece, a pessoa relativiza. Não, não é bem assim. E você muda o nome do pecado para que não fique tão complicado as coisas. Isso também demonstra falta de humildade. Há algum tempo, por exemplo, surgiu um pastor maluco não, né? Fica feio falar assim, um pastor com uma certa carência de juízo, pregando que o crente não peca mais. Você nasceu de novo, você nunca mais vai pecar. E a igreja gostou disso, ele era um pregador muito bom no sentido da eloquência, de convencimento, não é? E a igreja entrou nessa. Nasceu de novo, você nunca mais vai pecar. O que vocês acham que aconteceu, gente? O tempo começou a passar e a realidade batendo a porta. Um dia um percebeu, peraí, mas eu pequei. Ah, mas era um irmãozinho lá que não tinha muita experiência, então ele pecou. Vai ver que ele não nasceu de novo ainda, ele precisa nascer de novo. Mas um dia os líderes começaram a perceber que eles pecavam. Sabe o que eles fizeram? Eles diziam assim, não, isso não foi um pecado, foi um erro. É isso que eu estou falando.
relativização. Até que chegou um ponto que não deu mais jeito e eles abandonaram esse caminho, voltaram atrás e reconheceram, porque não tem como impor uma ideia dessas que não condiz com a realidade, né? Mas num primeiro momento eles tentaram relativizar e dizer, não é pecado, foi um erro. Outro erro que nós cometemos, que combate a humildade, é a autojustificação. Autojustificação. Quando você diz assim, eu errei, mas... Gente, eu aprendi muito cedo nessa igreja, com a apóstola Martini, a nunca dizer mas. Quando a igreja era pequenininha, e ele tratava tudo pessoalmente ali, e qualquer problema a gente ia para a salinha. Teve uma briga ali, vai para a salinha. E na salinha era assim, você tem que reconhecer o que a Bíblia diz, a Bíblia está certa, você está errado. E quando a gente dizia, mas, o neto dessa época, quem mais? Quem conhece essa salinha aí? Então quando a pessoa dizia mais, acabou a conversa. Não, se você está reconhecendo o seu erro, se você vai pedir perdão e diz mas, já está errado. Você bateu nele, bati, mas ele que me xingou. Não, você bateu, peça perdão porque bateu. As crianças fazem isso, né? Eu bati, mas ele mereceu. Eu errei, mas a culpa é dele. Nós tivemos um encontro, por sinal vamos ter um daqui a pouco, se inscreva, em que uma pessoa, diante da ministração do encontro, reconheceu que tinha um problema de relacionamento com outra pessoa. E precisava acertar aquilo. E aí ela veio falar conosco, eu falei, ótimo, Deus tocou no seu coração, vai lá e conversa com a pessoa. E ela foi lá e disse assim, olha, eu queria pedir perdão porque eu tinha um problema com você, porque você é isso, você é isso, você é isso. Então assim, eu estou com raiva de você, mas eu tenho razão, tá? Eu estou com mágoa, mas eu tenho razão para ter a mágoa, tá? Então, não se auto-justifique. Quando nós estamos errados, precisamos reconhecer completamente isso. Eu não vou ler os textos aqui, daqui a pouco leio alguns versículos, mas o Salmo 32 inteiro e o Salmo 51 são um grande exemplo de alguém, como o rei Davi, que se arrependeu e se arrependeu de verdade, sem justificar. Quando você lê o Salmo 51, você vai ver que ele colocou até a mãe dele na história, em pecado me concebeu minha mãe, ele confessou o pecado até da mãe, ele não justificou. Então humildade é reconhecer plenamente o seu erro, humildade é reconhecer o erro e todas as suas consequências, não justificar, não disfarçar, não culpar o outro, mas reconhecer plenamente o seu erro. Esse é o primeiro passo que você precisa para você dar a volta por cima, amém? O segundo é aceitar a graça, ou seja, buscar em Deus e não em si mesmo o poder para vencer. Quando nós caímos, algumas pessoas são humildes até para reconhecer que erraram. Mas depois de reconhecer que erraram, eles erram no segundo passo. Eles dizem assim, agora eu vou dar a volta por cima e eu vou mostrar para Deus que eu vou ser um bom filho. Eu vou provar para Deus que eu vou ser um bom servo. Eu vou provar para Deus, eu vou mostrar para Deus e para todo mundo que eu sou bom, mas eu apenas cometi um erro. Mas eu não sou aquele erro, eu sou bom e eu vou mostrar que eu sou bom. Eu vou mostrar que eu vou dar a volta por cima. Eu vou mostrar que eu posso ser melhor. E nisso a pessoa começa então a tentar construir o novo momento, o momento de dar a volta por cima, na força do seu braço. Tenta mostrar a sua capacidade. Então as pessoas são humildes para reconhecer o erro, mas esquecem da humildade na hora de tentar resolvê-lo. Então depois de confessar o pecado, precisamos reconhecer que Deus é quem tem o poder para nos abençoar. Nós precisamos aceitar totalmente a graça de Deus. Precisamos confiar que é o amor de Jesus por nós que vai nos levantar. Como foi no caso de Pedro. O que é que Pedro fez depois de negar a Jesus? Nada. Ele se levantou? Não. Mas Jesus disse para ele, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Foi a graça de Jesus, a maneira graciosa, amorosa como Jesus tratou com Pedro, que fez com que ele pudesse se levantar. Então se nós caímos, precisamos olhar para Deus, porque Ele tem o poder para nos levantar, amém?
Eu citei Davi, o Salmo 32, o 51, eu quero ler apenas alguns versículos desses salmos para você. No Salmo 32, versículos 6 e 7, diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Não é no meu poder, eu vou buscar a Deus. Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Salmo 32, versículo 6. E no 7 diz assim: tu és o meu esconderijo. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Dependência de Deus. No Salmo 51, versículo 7, ele diz assim: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Se o Senhor me perdoar, se o Senhor me lavar, se o Senhor transformar o meu interior, aí sim eu vou ter vitória. Então eu preciso ter humildade quando erro, mas dependência da graça quando tento me levantar. Eu não tenho que provar nada para as pessoas. Eu não tenho que provar que o erro foi circunstancial, que eu sou melhor do que eles estão pensando, do que eles estão falando. Eu não tenho que provar para as pessoas. E eu não tenho que, muito menos que tentar provar para Deus, porque para Deus eu vou provar o quê? Ele sabe de tudo. Eu vou convencê-lo do quê? Eu é que preciso ser convencido por Ele. Eu é que preciso saber o que é a verdade, porque Ele é a verdade. E Ele tem a verdade sobre mim. E Ele pode mudar a verdade sobre mim. Ele pode mudar o meu estado. Então nós precisamos sempre depender da graça para que a gente possa se levantar. Há um texto de Jeremias 17:5, que eu já citei algumas vezes, que muitas vezes é mal interpretado. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Tem gente que interpreta errado esse texto, que diz assim: não confio nem na minha mulher, porque maldito o homem que confia no homem. A mulher diz: maldito o homem que confia no homem. Não confio nem no meu marido, não confio nos meus filhos, não confio no meu pai, não confio no pastor. A Bíblia diz que não é para a gente confiar em ninguém. Não é isso, gente. Você pode confiar nas pessoas, claro. O que a Bíblia está dizendo: não confie em si mesmo. Quando esse texto diz maldito o homem que confia no homem, está dizendo maldito o homem que confia no seu próprio poder, no seu mérito, na sua qualidade, e não confia no Senhor. Ele está fazendo na força do seu braço e não dependendo do Senhor. É esse que é maldito. E aí quantos de nós temos agido assim? Especialmente quando a gente cai e a gente quer se levantar e quer depender da nossa própria força para mostrar que foi a nossa força que nos levantou. Então aceite a graça, aceite o amor de Deus. Se você caiu, você pode se levantar. Sabe por quê? Porque você merece? Não. Porque você é bom? Não. Porque Deus te ama? Sim. Amém? Querem ver um erro muito comum que a gente comete? Jejum. Não o jejum, tá? Não é o jejum que está errado. Errado é você. A gente às vezes jejua para provar para Deus que a gente vai mudar. O jejum não é para provar nada para Deus não, gente. Deus já sabe de tudo. Então quando eu jejuo, não é para dizer assim: está vendo, Senhor, eu estou aqui provando que eu estou arrependido. Ou tentando pagar de alguma forma o preço, né? Encarando o jejum como uma mortificação no sentido de um castigo da carne. Gente, isso é uma ideia pré-medieval, não é nem medieval. Sabe aqueles monges que se ficavam automutilando? Tem gente que pratica o jejum como uma forma de automutilação. Isso não tem na Bíblia não, gente. Não é isso. O jejum é um intensificador, é um turbo para a sua oração, é só isso. O jejum é quando você tem um propósito muito firme e você precisa intensificar a sua oração, então você vai com jejum e oração. O jejum vai te ajudar a orar melhor. É só isso, um turbo para a sua oração, mas não é castigo pelo seu pecado, não é automortificação, não é automutilação, não é para sofrer e pagar um pouquinho do preço do seu erro. Não é para provar para Deus que você está realmente decidido a fazer nada diferente. É só para te ajudar a orar com mais intensidade.
Mas muitas pessoas trazem, não da Bíblia, não da palavra de Deus, não da nossa fé, mas de fora, essa ideia de automutilação. E fazem o jejum de uma maneira errada. Jejum é para fortalecer a sua vida, só isso. Algumas pessoas não conseguem entender e aceitar a graça. E aí quando caem, ficam debaixo de acusação. Tem esses que tentam provar para Deus, mas tem aquele que fala assim, eu não consigo provar nada, eu não presto mesmo, e fica lá caído. Se você não aceitar a graça, se você não aceitar que simplesmente você pode se levantar porque Deus te ama e ponto, se você ficar raciocinando em termos de merecimento, você vai ficar caído. Porque tem esse que erra tentando provar para Deus e vai na força do braço, e tem aquele que desiste de tentar provar para Deus e fala, vou ficar aqui caído. Desde pequenos nós aprendemos a lidar com meritocracia. E essa palavra é uma palavra complexa, usada em muitos sentidos, mas eu quero dizer para você, graça é mais do que aquilo que você merece. A gente foi desde pequenininho criado, mereceu, ganhou, não mereceu, não ganhou. Mereceu, ganhou. Estudou, foi um bom aluno? Ok, vai ganhar o presente. Não estudou, não foi um bom aluno? Não vai ganhar. E desde pequenos a gente é treinado nisso. Eu brincava com minhas filhas desde pequenininhas, quando elas pediam algo, eu falava assim, você merece? Aí elas ficavam acanhadas, assim, não sabiam o que eu responder, eu falava assim, mereço, porque eu sou sua filha. Ponto. Filho não precisa merecer. A gente deve usar, sim, o ensino para que eles saibam se dedicar, a gente pode colocar metas e tudo, mas a gente também precisa ensinar a graça para os filhos. Os pais também precisam saber, amém? Se você quer ensinar o seu filho quem é Deus, se você quer preparar o caminho para que ele conheça o amor de Jesus, você também precisa tratar o seu filho com graça. E às vezes dar a ele aquilo que ele não merece, usar de graça para com ele. Então, aceite a graça de Deus. Às vezes é tão difícil isso para a gente, porque como eu falei, a gente foi criado nesse sistema de cobrança, e tem os crentes que já vêm todo com discurso, né? Você prega isso, é capaz de ter lá nos comentários no YouTube, já alguém reclamando, está falando da graça, quer dizer que ele está justificando o pecado. Gente, graça não é para dizer que a gente pode pecar. A graça não significa que você pode fazer tudo errado e que não vai ter consequências, não é isso. A graça significa que Deus continua te amando. A graça significa que Deus conhece a sua fraqueza e Ele quer te ajudar a se levantar, só isso. Mas então vale a pena o pecado? Não, nunca vale a pena, sempre traz consequências ruins. Mas eu não preciso ficar debaixo de peso, de acusação. Eu não preciso descer no meu status e achar que eu nunca mais posso servir a Deus. Eu não preciso me acomodar. Eu não preciso ficar somente sentado na igreja e dizer, eu vou ficar quietinho aqui porque eu não sou digno. Não, é pela graça de Deus que nós servimos a Deus. Amém? É pela graça de Deus que eu subo aqui para pregar. Nós ensinamos que a gente deve pregar o que vive, viver o que prega, não é? É um bom princípio, mas nenhum de nós consegue fazer isso perfeitamente. Não tem um pastor que pregue, que viva tudo o que prega, porque somos falhos também. E por que eu estou aqui pregando? Pela graça, amém? Então creia na graça, Deus te ama, e Ele continua te amando quando você caiu, Ele continua te amando quando você errou, Ele continua te amando quando você pecou. Ele continuou amando Pedro quando negou a Jesus. Então aceite a graça de Deus, senão você não vai conseguir se levantar. Eu contei aqui há algum tempo uma história também, que ilustrou muito bem para mim isso, de uma pessoa que não conseguia aceitar a graça. Conheci um casal que passou por uma situação muito triste, muito difícil. Eles fizeram um aborto e não conseguiam se perdoar por isso de jeito nenhum. E a pessoa me disse assim, pastor, se eu não fosse cristã, tivesse feito isso e me convertesse, tá bom, eu aceito que Deus me perdoe. Mas eu já era cristã.
se nós não fôssemos casados e, sei lá, jovens solteiros numa situação difícil fizesse isso num desespero, eu aceitava que Deus me perdoasse. Mas nós éramos casados e eu fiz isso. Então eu não aceito que Deus possa me perdoar. Aí eu usei uma estratégia que eu acho que foi astuta, pelo menos funcionou com ela na hora. O problema dela era a culpa. Então eu usei a culpa. E disse para ela assim: agora você está cometendo um pecado ainda pior. E ela regalou os olhos. Um pecado ainda pior do que esse que eu cometi? Sim. Você está dizendo que o sangue de Jesus não é bom o suficiente para perdoar esse pecado. Você está dizendo que o sangue de Jesus não é puro o suficiente para te purificar. Se você insistir em não aceitar o perdão, você não está ofendendo a si mesmo, você está ofendendo o sangue de Jesus. E está rejeitando a graça de Deus. Você quer dizer que o sangue de Jesus não é bom o suficiente para o seu pecado? Ela falou: não, pastor, de jeito nenhum eu diria isso. Então para com essa bobagem. Amém? A graça de Jesus sem a graça de Jesus a gente não dá a volta por cima. Ou você vai ficar tentando, se enganando, tentando na sua força, tentando mostrar que você é bom, ou você vai ficar caído. É pela graça de Jesus que a gente se levanta. E o terceiro e último ponto que eu quero falar com você, uma marca que você precisa cultivar na sua vida, é firmar os seus pés. Ou seja, estabelecer princípios para a restauração. Significa o seguinte: não adianta se levantar, é preciso se preparar para não cair de novo. Salmo 40, versículo 2 diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O que é que ele fez? Ele só restaurou? Não. Ele só me levantou? Não. Ele me colocou os pés sobre uma rocha. Antes você estava num lugar, um lamaçal. Alguém já andou num terreno assim escorregadio? Eu andei uma vez de carro, era muito engraçado. Era um lugar amplo e não tinha perigo de bater em nada e tal, mas você virava assim, o carro não te obedecia de jeito nenhum. Ele ia para onde ele quisesse. É um terreno inseguro, perigoso, difícil de definir um rumo. Mas firmar os pés sobre a rocha é quando te tirou de lá do lamaçal, te tirou lá do fundo do poço, daquele lugar que você estava escorregando, te trouxe para cá, firmou os seus passos, firmou os seus pés, para que você não caia de novo. Porque ainda que Deus nos dê graça e queira sempre nos restaurar, Ele não quer que você caia de novo, porque toda queda significa um atraso. Toda queda tem um custo. A gente precisa dar a volta por cima, sim, mas quanto menos vezes cair, melhor, amém? Então, esse é um passo que muita gente não dá. A pessoa caiu, se levanta, mas não muda, não reavalia o que estava acontecendo para firmar os passos e tirar a possibilidade da queda da frente. Então Deus nos coloca num lugar seguro, colocou os pés sobre a rocha. A vida longe da vontade de Deus é perigosa e insegura. Se você caiu, é porque provavelmente de alguma maneira você se afastou da vontade de Deus. A vida fora da vontade de Deus é insegura e é perigosa. É escorregadio. Sabe, não dá para brincar com o pecado, com a possibilidade da queda. Porque você não sabe até onde você vai cair. Você não consegue controlar a vida fora da vontade de Deus. Então, é melhor estar forte, é melhor estar firme, é melhor estar com os pés sobre a rocha, porque ali você vai estar seguro. Deus edifica a nossa vida para concretizar esse processo, para que os nossos pés firmes não resvalem novamente. Então, não adianta só fazer libertação, cura interior. Esse é um passo que te tira do fundo, te tira da situação de queda em que você estava. Não adianta fazer só um encontro, é preciso continuar, é preciso dar outros passos, é preciso seguir adiante. Sabe, eu quero até aproveitar para fazer a propaganda daquilo que a igreja faz. Você aqui tem uma igreja comprometida com o seu fortalecimento. Você tem uma igreja comprometida com o seu crescimento. Nós temos o encontro que vai acontecer daqui a algumas semanas. Se você não fez, faça. Se inscreva. É um passo para fortalecimento da sua fé.
E depois, dê os próximos passos, faça os cursos do Pódium, cresça, comece a servir a Deus, comece a trabalhar para Deus, comece a buscar cada vez mais. Nós estamos comprometidos em te ajudar, mas você precisa buscar, você precisa firmar os passos. Tem muita gente que busca a libertação, o sair do problema imediato, mas não pensa a longo prazo. Então o cara passou por um problema grave, amém, eu vou fazer uma campanha de 7 semanas. E depois? Acabou? Não vai continuar edificando a vida, não vai continuar buscando a Deus, não vai investir em ler a Bíblia, não vai investir em oração, não vai investir no seu treinamento. Parou por aí porque já resolveu o problema? Ah, eu estou com um problema financeiro, faço uma campanha para resolver o problema financeiro. Vou orar por 7 semanas, e depois? Para. Ou então, a campanha de 7 semanas ainda tem pelo menos uma bênção, né? São 7 semanas, dá algum tempo de investimento, mas tem gente que nem isso faz, vai lá atrás do irmãozinho de oração, fala, irmão, ora por mim, de preferência alguém que me profetize alguma coisa boa, e aí resolveu o problema, para de buscar de novo, para o processo de crescimento e de firmar os passos. Deus não quer só resolver o seu problema, Ele quer fortalecer a sua vida. Ele tem plano, Ele tem projeto, é um caminho, como eu falei para você. É fácil guardar esses 3 pontos, mas não é uma fórmula que você aplica uma vez na vida, na segunda-feira e acabou. É algo que você precisa cultivar como um caminho, você precisa estar num caminho de crescimento. Quem está num caminho de crescimento, dificilmente cai. E se cair, ele está tão acostumado com o crescimento, que ele já retoma imediatamente. Se você optar por um caminho preguiçoso, de não buscar a Deus, de não firmar os passos, se você gostar de brincar na lama, vai cair muitas vezes. Se você gostar de brincar na lama, vai cair muitas vezes. Então Deus quer firmar os nossos passos. Salmo 32, versículos 8 e 9, diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Deus vai instruir você e vai ensinar. E sob as minhas vistas te darei conselho. Você tem que estar perto de Deus para Ele te dar conselho. Sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais, olha, agora eu queria pedir perdão para vocês, eu não estou falando nada, tá? Eu estou lendo a Bíblia, não se ofenda comigo. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus diz assim, não seja teimoso, não seja burro. Foi isso mesmo, ele usou a figura do cavalo e da mula, que teimoso não obedece. Cai e continua lá, não quer aprender a não cair mais. Então se você quer dar a volta por cima, não é só resolver o problema, não é só sair do buraco, é firmar os passos, é deixar Deus mudar os princípios que estão na sua vida, é deixar Deus mudar a sua conduta, é investir no crescimento, na busca, para que algo dentro de você seja mudado. Se você caiu, é porque existe uma fraqueza, essa fraqueza precisa ser tratada. Toda queda exige um processo de reavaliação. Seja ela pequena ou grande, eu preciso, diante de qualquer queda, olhar para dentro de mim e dizer, como é que eu faço para não cair de novo? Se eu não fizer isso, eu vou estar num caminho escorregadio e não nesse caminho em que os pés estão firmados na rocha. O ladrão entrou na sua casa, você conseguiu expulsar o ladrão, ótimo, mas você não vai consertar a fechadura? Vai deixar aberta? Não, já expulsei o ladrão, mas se a fechadura continuar frágil, algum dia outro volta. Ah, bati o carro, o freio estava ruim, você vai lá, conserta o carro, fica bonitinho, brilhando, mas você não vai consertar o freio? Vai deixar ele ruim ainda? Então é preciso haver um processo de tratamento, de firmar os pés, uma restauração que vai realmente fazer diferença. Em João 15, 7 diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Qual é o segredo desse caminho abençoado? De pedir o que você quiser e vai ser feito? Tem uma condição. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós.
Então há um processo de crescimento, de treinamento, de ensino que precisa ser feito para que os nossos pés sejam firmados. Então quando você passar por algo assim, seja objetivo, pense, ore, faça uma reflexão, busque a Deus, estabeleça um tempo de reflexão, de busca, para dizer assim: Deus, onde é que eu errei? Por que eu voltei naquele erro? Quais foram os passos que eu devia ter dado e não dei? Faça isso de uma maneira muito objetiva, deixe o Espírito de Deus mostrar para você o que é que está errado, o que é que tem que ser mudado. Não adianta vir com um projeto vago do tipo assim: não, eu caí, mas agora eu vou ser melhor. O que quer dizer ser melhor? É tão vago. Não, você precisa olhar para dentro de si e precisa perguntar: Deus, o que é que eu preciso mudar? O que é que precisa ser diferente? O que é que eu preciso fazer agora? Como é que eu posso buscar ao Senhor e ser tratado de uma maneira que o meu interior seja renovado, minha mente seja renovada, eu seja fortalecido, a brecha que havia seja fechada, para que o diabo nunca mais me pegue nessa área aqui. Se ele quiser me pegar, ele vai ter que ser muito criativo, ele vai procurar outro lugar, porque aqui essa brecha eu fechei. Amém? Então eu quero orar pela sua vida, porque todos nós precisamos saber como dar a volta por cima. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós tem um caminho em que nunca existe erro, nunca existe pecado, nunca existe um momento difícil. Então todos nós precisamos saber como dar a volta por cima se acontece um problema. E se você está passando por um processo assim, eu quero orar especialmente por você nessa manhã, para que você possa hoje começar esse processo de dar a volta por cima, que hoje seja um ponto de virada na sua vida, para que você não continue caindo, para que você não continue num caminho de afastamento de Deus, mas ao contrário, você aceite a graça de Deus, receba a graça de Deus, seja humilde para reconhecer o seu erro, seja humilde para reconhecer que você está longe da vontade de Deus, que você não buscou a Deus como devia, enfim, seja humilde para reconhecer o seu erro, seja lá qual for ele, busque a graça de Deus e diga para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor firme os meus passos, eu quero que o Senhor firme os meus passos, eu não quero me afastar, eu não quero cair toda hora, eu quero ter um caminho de crescimento, eu quero dar a volta por cima. Eu reconheço os meus erros, reconheço as consequências desses erros, eu peço perdão ao Senhor, peça perdão a outras pessoas que você tenha ofendido, mas diga: Senhor, eu estou aqui para receber a Tua graça. Eu sei que o Senhor não parou de me amar, o Senhor não desistiu de me amar, eu sei que o sangue de Jesus é bom o suficiente para perdoar os meus pecados e para me levantar de novo. Então eu quero que nesse momento você ore e busque a Deus. Quero que você diga para Ele o que você precisa. E se você está passando por esse momento em que precisa hoje dar a volta por cima, receba essa palavra. Vamos ficar em pé e orar. Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar a Tua bênção, porque a Tua bênção está declarada na Tua palavra, e eu quero apenas repeti-la: que aquele que busca vai encontrar, aquele que bate, a porta vai se abrir. E todos os meus irmãos que estão aqui nessa manhã e que hoje precisam dar a volta por cima, precisam sair de uma situação de queda, precisam superar uma queda que talvez já tenha acontecido há muito tempo, mas que não foi superada até hoje. O Teu poder está sobre essas vidas, o poder do Teu Espírito. Nós falamos hoje na hora da ceia, o Senhor ressuscitou, nós fomos ressuscitados contigo. O Teu Espírito veio habitar em nós, e é Ele que nos capacita, nos fortalece. O Senhor está à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós temos tudo o que precisamos para vencer. Por isso eu quero declarar a Tua vitória sobre cada vida, Pai. Continue orando. Eu quero fazer um convite a você. Se você que está aqui presente, ou você que estiver assistindo esse vídeo, ainda não fez uma oração de confissão, uma oração de entrega a Jesus, hoje você precisa fazer isso. Porque tudo que a gente falou aqui só está disponível para quem crê,
só está disponível para quem já está em aliança com Jesus. Se você tentar dar a volta por cima, se você tentar mudar a sua vida sem primeiro estar em aliança com Jesus, você não vai conseguir. E a Bíblia nos diz que nós precisamos fazer uma oração, precisamos confessar Jesus como o Senhor das nossas vidas. Eu preciso convidar Jesus para entrar na minha vida. Se eu não convidar Jesus para entrar na minha vida, aquele sacrifício que Ele fez lá na cruz vai valer para outros, mas não para mim. Eu preciso pedir perdão dos meus pecados a Deus. Eu preciso reconhecê-los e pedir que Jesus mude a minha vida. Então, se você não fez uma oração de confissão ainda assim e quer fazer hoje, eu quero fazer essa oração junto com você. Eu quero que você levante a mão para que a gente ore juntos. Se você quer fazer uma oração confessando Jesus como teu Senhor, se você nunca tinha entregado a tua vida a Jesus e quer hoje entregar a tua vida a Jesus, levante a sua mão que aí eu quero orar por você. Alguém que está hoje fazendo essa entrega? Eu estou vendo uma mão lá atrás. Alguém mais? Alguém aqui? Glória a Deus. Glória a Deus pelas suas vidas. Se você quer Jesus na tua vida, levante a sua mão. Não é o levantar a mão que vai te salvar, mas é um gesto em que você está dizendo, abrindo o teu coração e dizendo: Jesus, entra na minha vida. E essa oração sim vai fazer toda a diferença. Vai fazer com que o sangue de Jesus seja colocado sobre a tua vida, você seja salvo, e Jesus vai entrar para fazer uma nova vida. Há mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Levante bem alto para que eu veja e possa orar para você. Estou vendo uma vida ali, mais algumas pessoas aqui. Ore junto comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor entre no meu coração. Eu hoje confesso os meus pecados. Confesso que preciso de Ti, preciso da Tua graça. Eu te peço para entrar no meu coração, mudar a minha vida, de uma vez por todas, para que de hoje em diante eu seja sempre um servo, um discípulo, e eu ande na Tua presença. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado por morrer na cruz por mim. Muito obrigado pelo sangue de Jesus que me purifica dos meus pecados. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você fez essa oração, você que está em casa, vendo pela internet, tem um QR Code. Coloque o seu celular aí para que você tenha acesso a um cadastro para a gente conhecer você e orar pela tua vida. Amém? Quero declarar que nós vamos andar contigo, Jesus. Nosso propósito é não cair, nosso propósito é não pecar, nosso propósito é um caminho somente de crescimento. Mas se houver uma queda, se houver um tropeço, nós vamos nos levantar por causa da Tua graça, por causa do Teu amor, buscando no Senhor a força e o poder para continuarmos, Deus. Muito obrigado pelo sangue de Jesus. Muito obrigado que é somente porque Jesus ressuscitou que a gente pode ter essa ousadia de saber que a gente pode dar a volta por cima, porque o Senhor continua nos amando, o Senhor continua presente e o Senhor tem poder. O Senhor venceu a morte, o Senhor também nos trouxe ressurreição quando o nosso espírito foi regenerado. Muito obrigado por todas as bênçãos que temos, todas as ferramentas que nos fortalecem, todos os instrumentos que nos fortalecem. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oração, obrigado pela comunhão, pelo louvor, pela adoração, porque em todas essas coisas somos fortalecidos para andar na Tua presença, no nome de Jesus. Amém.